Boa tarde a todos. Eu espero que vocês estejam bem. Sou o professor Rubens Vieira e ministrarei para vocês hoje a nossa segunda aula de antropologia. Na presente aula trataremos um pouquinho da perspectiva histórica da antropologia e também iremos tratar um pouco do etnocentrismo, de teorias da antropologia. Então, na primeira aula, adentramos um pouco do conceito de antropologia, os ramos da antropologia. E agora trataremos da perspectiva histórica da antropologia, dentre outros. Iniciando o nosso estudo do contexto histórico de surgimento da antropologia, é importante mencionar que nos séculos 18 e 19, naquele contexto de revolução industrial, da revolução industrial propiciado pela revolução industrial, foram verificadas diversas mudanças na forma de produzir bens, na forma dessas pessoas lidarem com a tecnologia e com a época das grandes navegações, com a experiência propiciada pelas grandes navegações, foi possível a extensão do território em que os colonizadores eles levavam aos colonizados um pouco da sua cultura, eles extraíam bens, então eles expandiam as instituições europeias para o além-mar. Então, a antropologia, ela surge como um saber organizado. Um saber organizado com o intuito de quê? Com o intuito de estudar o homem como um todo. Um dos aspectos da antropologia é a sociologia cultural ou social, que ela estuda os hábitos do homem, os costumes. Então, o surgimento da sociologia, da antropologia como um saber organizado está intimamente ligado ao que? A intensificação dessas novas relações estabelecidas entre colonizadores e colonos, ou seja, as pessoas, as grandes propiciadas pelas nações que expandiram seu território, se arriscando em grandes expedições para além-mar e propiciaram essa troca cultural. E quando os europeus decidem emigrar para as terras conquistadas, então eles têm esse contato com as terras conquistadas. E essa rede de informações que ocorre nesse processo de colonização, ele vincula as populações nativas. Esse contato das populações nativas com os missionários, viajantes dos territórios, dos administradores, que seriam os colonizadores, ele propicia uma rede de informações que, por meio dessas viagens, eram enviados questionários para os continentes mais distantes, em que eram retratados o que esses viajantes visualizaram ao chegar no território colonizado. Quais eram os hábitos da população local? Quais os costumes que eles tinham?
O que eles aceitaram dos colonizadores com facilidade, o que eles apresentaram de resistência. Então, ele era elaborado um relatório que era encaminhado à metrópole, no caso, de como ocorreu esse intercâmbio cultural com os nativos. Muitas vezes relatando estranheza, relatando surpresa com os hábitos que eles praticavam. E durante o século XIX, nessa sociedade de estudos, os estudos os estudos científicos, então esse estudo do homem, ele ganhava destaque e mobilizava diversos pesquisadores, tanto pesquisadores quanto filósofos europeus, em disputas intelectuais e políticas, estabelecendo métodos, orientações e enfoques para estudar o homem. Então, neste período histórico, do século XIX, com essa emergência das sociedades de estudo dos homens, ocorreu que uma disputa tanto de pensadores, filósofos europeus, buscando estabelecer métodos, critérios que pudessem estudar com segurança o homem. Então, esses critérios começaram a ser elaborados. E em 1959, uma obra merece a nossa atenção, que foi a obra A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que foi um marco que propiciou uma nova forma de pensar, conferindo legitimidade científica aos estudos sobre o evolucionismo biológico. Então, esta obra, ela propõe a evolução das espécies. Ela é um marco, ela foi uma referência no início desses estudos acerca do homem e ganhou grande destaque dos pensadores daquela época. Além disso, o conceito de evolução passa a orientar a interpretação nesse período histórico, como uma forma de pensar o conceito de evolução relacionado à ideia de progresso. Então, não existia progresso sem a evolução. Então, eles estavam interligados. Tanto que o evolucionismo cultural, propagado por diversos pensadores da época, se firmou como uma escola antropológica. Escola antropológica capaz de quê? Ela é capaz de refletir acerca da evolução e o progresso como conceitos chaves para se pensar as diferenças nas sociedades humanas. Então, uma obra de referência para esse período histórico foi a obra de Charles Darwin. Por quê? Porque nesse período histórico, o foco seria pensar a história, estudar o homem sob a perspectiva evolucionista. Então, as sociedades, elas caminham para a evolução. Nessa escola antropológica que preceituava o evolucionismo cultural, as sociedades, todas elas caminhariam ao mesmo local. Então, todas elas chegariam ao mesmo ponto. O que se verificava de diferença com as sociedades era que elas estavam em diferentes estágios de evolução. Então, ela tinha essa percepção da realidade. Também é importante mencionar que, através da obra de 3 autores,
a antropologia se consolidou como ciência do homem, dotada de métodos e conceitos próprios. Então, nós tratamos que um dos marcos do estudo da antropologia naquela época do século XIX, naquele contexto do século XIX, foi a obra de Charles Darwin, e 3 autores, eles contribuíram consideravelmente para a consolidação da antropologia como uma ciência do homem, dotado de métodos e conceitos próprios. Quais foram esses autores? Lewis Henry Morgan, Edward Burnett Taylor e James George Frazer. Eles são os pais fundadores da antropologia científica consolidada na segunda metade do século XIX. Então, para fixação, se em algum momento for perguntado para vocês, tanto nas atividades quanto na avaliação, que autores foram responsáveis pela consolidação da antropologia no século, como ciência, no século XIX, dotando, ou seja, propiciando métodos e conceitos próprios, nós temos 3 autores. Quem seriam esses autores? Lewis Henry Morgan, Edward Burnett Taylor e James George Frazer. Então, a antropologia ela iria se consolidar como ciência na segunda metade do século XIX. E o que verificava-se nesse período? Uma busca por uma explicação da existência das diversidades culturais. Como eu disse anteriormente, ele era buscado uma explicação, buscava-se uma explicação para a diversidade cultural, que era explicada, muitas vezes, como pelo conceito da teoria do evolucionismo cultural, que se firmou enquanto uma escola antropológica. Essa teoria, ela compreendia que as sociedades elas estavam em diferentes fases de evolução. Então, essa busca que verificava naquele momento, ela motivava um esforço, ela despertava esse esforço nos pensadores, os intelectuais da época, para realizar um estudo abrangente, a partir de um conjunto de leis, regras, as quais pudessem ser aplicadas a toda a humanidade. O pensamento desses evolucionistas foi de que todos os povos, as sociedades contemporâneas arqueológicas comprovam a antiguidade do homem, eles tinham uma linha evolutiva comum, ou seja, eles fundavam a sua tese em que todas as sociedades elas tinham uma linha evolutiva comum e o que distinguia essas sociedades era que elas se encontravam em diferentes estágios de evolução. E as descobertas arqueológicas, elas ajudavam na reconstituição histórica da humanidade. A ideia de uma evolução humana era calcada na noção de progresso, de instrumentos, hábitos, leis e as descobertas de inúmeros objetos e rastros de ancestrais primitivos nas diferentes partes do mundo,
inspirar a doutrina evolucionista em sua proposta de um paralelismo evolutivo. Então, a ideia linear, uniforme, de direção única em que caminhava a civilização. Então, nessa teoria do evolucionismo cultural, todas as civilizações elas caminhavam em uma mesma direção. Apenas se encontravam em estágios diversos de evolução, estágios distintos de evolução, mas todas chegariam ao mesmo ponto. Além disso, o homem tido como selvagem, primitivo, era uma espécie de documento humano, porque ele servia de registro, de referência para chegar para ponto inicial que o homem, em seu estágio rudimentar, ele até um ponto que ele chegaria no esperado pela civilização. Era uma referência entre o homem primitivo era uma espécie de exemplo que o homem seria inicialmente e do que ele comparando esse homem primitivo com o que ele chegaria a um determinado ponto. Então, o que seria e o que ele deveria ser. Essa antropologia, esse documento humano, essa perspectiva do homem como um documento primitivo, homem selvagem como um documento humano, ele fundamentou a ideia da colonização. Por quê? Porque o europeu ele estimulava a crença de que ele estava contribuindo para o progresso da humanidade, que ao levar a sua cultura, ou melhor, impor essa cultura aos nativos, ele estava contribuindo para o progresso da humanidade. Que os europeus não respeitavam a cultura dos indígenas, dos nativos. Eles trouxeram seus costumes, suas crenças, impuseram a essas pessoas como uma forma de estar salvando essas pessoas, de estar contribuindo para o progresso da humanidade, como se essas pessoas não tivessem crenças, não tivessem costumes, ou que esses costumes fossem errados. Esses hábitos que eles praticavam fossem errados e os corretos fossem os desenvolvidos, os praticados pelos colonizadores. Então, essa visão etnocêntrica, o que seria esse etnocentrismo? Esse etnocentrismo seria eu enxergar a minha visão, a minha cultura, os meus valores, os meus costumes, os meus hábitos como superiores aos dos outros. Como se os meus hábitos, se a minha perspectiva de mundo fosse a correta e a dos outros não fosse. Essa visão etnocêntrica, ela fundamenta aquele momento histórico. Entenderam? Então, tem uma pergunta no nosso questionário que trata um pouco do que seria este olhar para um outro de forma que eu enxergo a minha cultura, os meus hábitos, os meus costumes de uma forma superior ao dos outros. Seria essa visão proporcionada pelo etnocentrismo. Então, para fixar o conteúdo, eu irei explicar para vocês que o etnocentrismo é uma visão característica de quem considera que o seu grupo étnico, nação, nacionalidade ou nacionalidade é socialmente mais importante que os demais. Então, os costumes, o meu grupo, os hábitos da minha nação, na visão proporcionada pelo etnocentrismo, seriam superiores, seriam mais importantes do que os hábitos, do que o que eu observo nas populações.
foi o que fundamentou, o que orientou essas ações perpetradas pelos colonizadores em relação aos colonizados. Então, os nativos eles tiveram essa influência cultural, essa imposição da influência cultural, tá? Porque esses nativos eram tidos como selvagens, que eram vistos como se eles estivessem em estágios anteriores ao desenvolvimento. Então, utilizava-se um método comparativo, comparando as nações dos colonizadores com os hábitos desses colonizadores, que eram comuns em sua nação, com os hábitos desses selvagens, desses homens primitivos encontrados nas terras colonizadas. Então, podemos perceber até o momento que dois períodos históricos eles exercem eles contribuem para o estudo da antropologia, que são a Revolução Industrial e as grandes navegações, e que a antropologia se consolida como ciência no século XIX, em que nós tivemos a emergência de estudos para explicar o homem, para organização de métodos que garantissem o estudo do homem. Ok? Então, continuaremos com o nosso estudo. Tivemos diversos períodos históricos que essas sociedades percebiam uma evolução nas sociedades. O primeiro período histórico seria o período em que se percebia essas diferentes etapas da evolução do homem. A primeira etapa seria o homem nessa perspectiva, o homem primitivo, a perspectiva da selvageria, em que o homem, ele tinha aqueles hábitos, ele estava distante da civilização e não tinha o contato com com outras civilizações, ele não tinha contato com determinados produtos, serviços, ele sim vivia da caça, pesca, dentre outros. Com as grandes navegações, com a Revolução Industrial, uma transformação nesse contexto. Esses nativos, eles têm contatos com produtos que eles nunca viram, eles têm um contato com a religião, que não era a religião que eles cultivavam. Alguns nativos, eles têm contato com, eles não se vestiam, eles têm contato com a roupa. Então, ocorre naquele momento um choque cultural entre essas populações, dos colonizadores com os colonizados. Aqueles autores, aqueles 3 autores que eu mencionei, que são considerados os pais da antropologia social do século XIX, que seriam, quais são os autores? Taylor. Além dele, nós temos mais 2 autores, Morgan, Lewis Morgan, Edward Taylor e James Fraser. Então, Taylor, ele foi o primeiro autor em que descreveu a cultura de um modo científico. Como Edward Taylor descreve a cultura? Vamos observar. Segundo Taylor, cultura ou civilização, tomada em seu mais amplo sentido etnográfico, é aquele todo complexo que inclui
conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem na condição de membro da sociedade. Então, na visão de Taylor, cultura seriam todas as manifestações ocorridas na sociedade que proporcionava ao antropólogo organizar, catalogar esses artigos culturais. Então, de acordo com a concepção evolucionista, a cultura ela não diferia, ela não estaria de ser distinta entre sociedades em seus aspectos, mas em estágios de evolução. Então, a cultura seria a mesma para todas as civilizações. Então, é essa perspectiva do pensamento evolucionista, ela limitava a cultura. Então, a cultura seria a mesma para todas as civilizações. O que, segundo essa concepção, era que era provável que as civilizações estivessem em diferentes fases de evolução, mas que chegariam a um ponto comum, ou seja, aquela linha linear que eu falei, que eu falei anteriormente. Além disso, temos outro autor que desempenhou um papel fundamental para o estudo da antropologia, que foi o James Frazer. Foi um grande evolucionista, que ele reconheceria que nas civilizações teria a figura das sobrevivências. O que seriam as sobrevivências? Seriam resquícios de hábitos, de costumes. Ou seja, mesmo com... Vou dar um exemplo. Mesmo com o contato dos colonizadores com os colonizados, algumas crenças, alguns hábitos, alguns costumes eles eram mantidos. E se percebia que com o decorrer do tempo esses hábitos eles se perpetravam, eles continuavam em outras gerações. Então esses resquícios eram denominados pelo autor James Frazer como sobrevivências. Então, esses costumes e crenças que teriam sobrevivido nos povos mais cultos para este antropólogo era conhecido como folclore. Ele denominou também depois como folclore. Primeiramente, ele tira como sobrevivência. E depois que essas crenças que teriam sobrevivido nos povos mais cultos, essas crenças elas foram perpassadas de geração entre gerações e elas sobreviviam, elas permaneciam nos povos mais cultos, eram tidas como, segundo definia o Frazer, como folclore. Então, as diferenças culturais existentes entre os povos eram, portanto, reduzidas a estágios históricos diferentes, aos quais conduziam ao mesmo caminho evolutivo. Ou seja, aquela visão linear. As sociedades estão em diferentes fases de evolução, mas todas chegarão um dia ao mesmo caminho evolutivo. Então, para os evolucionistas, os seres humanos se diferenciavam em graus de evolução e não em raças distintas. Todos os seres humanos, eles eram passíveis de alcançarem o status de civilização. Eles sairiam do status da selvageria
e chegariam à civilização. Os povos primitivos eles conseguiriam ter essa evolução. Qualquer pessoa poderia chegar ao status de civilização. O que diferenciava é que algumas sociedades demorariam mais tempo do que outras para chegar a este estágio. E essa perspectiva evolucionista fundamentou o que nós podemos observar no momento da colonização, em que os colonizadores eles aproveitaram desses argumentos, justificando a sua ação, que eles estavam auxiliando para que essas sociedades alcançassem o seu desenvolvimento de forma mais rápida. Então, eles estavam impondo, eles estavam extraindo bens, impondo sua cultura, seus costumes, suas crenças. Eles estavam modificando, eles estavam agindo de uma forma, com uma violência absurda sobre essas comunidades, mas justificavam que estavam auxiliando aquelas pessoas em sua evolução, que com aquela atitude eles estavam permitindo que aquelas pessoas saíssem o mais rapidamente possível do estado da selvageria e chegasse ao estágio da civilização. Então, era uma visão deturpada que esses colonizadores, visando o atendimento de seus próprios interesses, apresentavam, justificavam para toda aquela imposição cultural sobre os nativos. Então, é importante vocês observarem essa teoria defendida em um primeiro momento no século XIX pelos antropólogos, seriam 3, Thales, Morgan e Fraser. São 3 importantes estudiosos, 3 antropólogos que exerceram um papel muito relevante nesse período histórico. Cada um deu a sua contribuição para a consolidação da antropologia e para que nós possamos refletir sobre o estudo do homem e não somente absorver o conteúdo, mas também ter essa capacidade crítica de perceber se aquele ato realizado naquele período histórico teve um aspecto positivo, teve um aspecto negativo, de que forma chegou aquela concepção. Então, é importante nós ficarmos atentos a esses detalhes que estavam ocorrendo naquele contexto histórico. O que também é importante falar com vocês é sobre um outro antropólogo, um filósofo que, na verdade, é um filósofo e geógrafo, que é o Bastian, que ele desenvolveu um grande interesse, um outro pensador, ele não é físico, ele é um grande pensador, que é o Bastian, que ele percorreu o mundo em um grande interesse pela observação direta. Esses 3 autores que eu tratei anteriormente, Morgan, Fraser e Taylor, eles tinham essa teoria e aplicavam. Eles não defendiam essa
observação direta, eu aproximar do meu objeto de estudo, analisar e aí sim eu exteriorizar uma teoria, eu formular essa teoria. Então, Bastian, ele tempos depois, ele formula, ele percorre o mundo e desenvolve, ele desenvolve um grande interesse pela observação direta. Ele não aceitava essa explicação pelo evolucionismo cultural. Então, Bastian, ele entendia que a transmissão de ideias pelas sociedades, ela resultava em diferentes culturas. Aquela ideia de uma cultura só e que as sociedades estavam em diferentes fases de evolução, com Bastian ela é ultrapassada, ela é revogada. O que nós temos é esta observação, este conhecimento por meio da observação. E tempos depois, temos também um crítico dessa teoria do evolucionismo cultural, em que é influenciado pelos estudos de Adolf Bastian, que é o físico e geógrafo alemão Franz Boas. O Franz Boas, ele direciona sua crítica justamente ao etnocentrismo nos pensamentos evolucionistas. Então, nesse primeiro momento da aula, nós estudamos uma breve perspectiva histórica do surgimento da antropologia, do evolucionismo cultural, dessa teoria do evolucionismo cultural, que se tornou um ramo da antropologia, ele difundido pelos primeiros antropólogos, que foram considerados que a antropologia se consolidou como ciência no século XIX. Compreendemos também que a partir de Bastian começa a ocorrer uma ruptura naquela ideia de que as sociedades teriam uma mesma cultura. O que diferenciava as sociedades? Elas estavam em uma mesma linha. O que diferenciava as sociedades eram em que cada população estava em uma diferente fase de evolução. E depois de Bastian, temos um físico geógrafo, que é o Franz Boas, que ele complementa, ele vai além da visão de Bastian, criticando a visão do etnocentrismo encontrada naquela teoria evolucionista. E o que seria o etnocentrismo? O etnocentrismo seria essa visão de mundo centrada na ideia que a minha nação, o meu grupo étnico, ele era mais importante que o dos outros. Então, essa visão etnocêntrica, ela fundamentou também a ação dos colonizadores em relação aos colonizados, em que foi imposto a sua cultura, as suas crenças, os seus hábitos sobre aquela população que era tida como primitiva e que necessitava de um auxílio em direção ao desenvolvimento, ao progresso, porque ela estava em uma fase anterior ao desenvolvimento da cultura. E então nós teremos um pequeno intervalo agora e retornaremos falando do surgimento da antropologia moderna. Eu aguardo vocês.